Ansiedade. Um sentimento que hoje invade tantos corações e mentes preocupadas, gerando um peso que parece difícil de carregar. Seja pela pressão do dia a dia, pelas incertezas do futuro ou pelas dificuldades que enfrentamos, vencer a ansiedade parece um desafio quase impossível. No entanto, a Bíblia traz segredos preciosos para vencer a ansiedade de uma vez por todas. Não se trata apenas de evitar o medo ou a dúvida, mas de aprender a controlar emoções profundas, lançar mão da fé inabalável e encontrar uma paz de verdade que só o Senhor pode oferecer. A ansiedade faz com que muitos se sintam desamparados, como se o mundo inteiro estivesse contra eles, e muitas vezes, essa sensação é alimentada por vozes erradas, aquelas que não edificam, que nos influenciam a deixar de cumprir o chamado que Deus colocou em nosso coração. É por isso que precisamos estar atentos e não dar ouvidos a essas vozes que convidam o pensamento ao desânimo e à incredulidade. Na busca por superação, é fundamental reconhecer como estas vozes afetam nossos corações ansiosos e mentes preocupadas, e como podemos nos proteger espiritualmente contra elas. O primeiro segredo bíblico para vencer a ansiedade é entender que a dependência do Senhor é a base para a cura emocional. A Bíblia está repleta de exemplos onde homens e mulheres de Deus enfrentaram gigantes, monstros que pareciam intransponíveis, mas que foram superados pela confiança no Senhor. Davi, por exemplo, quando enfrentou Golias, não deixou que o medo tomasse conta de seu coração. Ele sabia que sua força vinha do Senhor e que confiar em Deus significava não ser abalado. Essa confiança é a ferramenta mais poderosa para controlarmos nossas emoções e para que a ansiedade não domine nosso ser. Mas como cultivar essa fé inabalável em meio a um mundo que parece gritar ao contrário? A palavra de Deus nos ensina que precisamos cultivar uma intimidade verdadeira com o Espírito Santo, que é o Consolador prometido para estar conosco em todas as horas. Quando alimentamos nosso espírito com a palavra, e buscamos a presença de Deus diariamente, começamos a experimentar essa paz interior, essa restauração em Cristo que transforma a maneira como enxergamos os problemas. Essa paz de verdade não é uma ausência de dificuldades, mas sim a segurança de que, mesmo diante delas, não viveremos frustrados ou derrotados. Outro aspecto importante para controlar as emoções e vencer a ansiedade é o cuidado com as vozes que ouvimos. Muitas vezes, nosso olhar natural, a visão da razão, que é limitada, nos leva a enxergar apenas o impossível, o negativo, o não vai dar certo. Pessoas com boas intenções podem até tentar nos ajudar, mas frequentemente seu discurso é pautado apenas pela experiência humana e pela falta de fé. É essencial, portanto, aprender a rejeitar os relatos negativos, as palavras de maldição que caem como tempestades numa mente preocupada. O apóstolo Paulo nos lembra que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e isso inclui maldições, palavras contrárias e até mesmo nossas próprias dúvidas internas. Com isso, surgem as ferramentas práticas para a superação da ansiedade, interromper o ciclo de ouvir pessimismo e incredulidade e começar a declarar as promessas da palavra de Deus em nossos corações. O exercício espiritual de falar aquilo que Deus diz sobre nossa vida, de rejeitar mentiras e não tropeçar mesmo diante de gigantes é libertador. A obediência a este princípio traz segurança e restauração, pois quando confiamos em Deus e em sua voz, não somos mais vítimas das escolhas erradas que nos levaram à ansiedade. Além disso, vencer a ansiedade exige que trabalhemos nossa mente e nosso espírito para que não sejamos reféns das emoções descontroladas. Quando damos espaço ao medo e à dúvida, estamos perdendo uma grande batalha que já está ganha em Cristo. Mas quando aprendemos a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, como está escrito em 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, começamos a experimentar uma libertação real. Controlar emoções não é suprimir sentimentos, mas entregá-los a Deus, que renova nossa mente e fortalece nosso coração. Nessa caminhada, é vital lembrar que o propósito divino para nossa vida é maior do que qualquer dificuldade que enfrentemos. A ansiedade muitas vezes surge quando perdemos de vista este propósito, e começamos a focar nas circunstâncias e nos problemas. Deus nos chama para confiar plenamente nele e para não confiar na opinião humana, ainda que colocada por especialistas ou pessoas próximas. O Senhor é a fonte segura onde encontramos nossa força e tranquilidade. Quando colocamos nossa confiança nessa segurança, nosso coração ansioso começa a ser transformado.
A restauração em Cristo vai além do simples alívio temporário, ela promove uma verdadeira cura emocional, que nos capacita a não viver frustrados, a vencer o medo e a dúvida com a fé inabalável que nos mantém firmes diante dos desafios. Essa transformação é gradual, mas possível, e se dá pela obediência plena à palavra de Deus e ao chamado para a superação. Portanto, os 3 segredos bíblicos para vencer a ansiedade de uma vez por todas estão intrinsecamente conectados: um coração dependente do Senhor, o cuidado extremo com as vozes que ouvimos, e a entrega total das nossas emoções e pensamentos ao Espírito Santo. Cada um desses segredos oferece ferramentas essenciais para a segurança espiritual e emocional que todos desejamos. Nossa caminhada para vencer a ansiedade requer uma escolha diária: escolher confiar em Deus acima das circunstâncias, escolher rejeitar o pessimismo e a incredulidade, e escolher obedecer ao propósito que Deus tem para nós, mesmo nas adversidades. Lembre-se, uma fé inabalável não nasce da ausência de medo, mas da decisão de não deixar que ele nos paralise, de continuar avançando apesar dos gigantes que possam surgir. Assim, a ansiedade perde seu território em nossa vida, e damos espaço para a paz de verdade, aquela que transcende todo entendimento. Com base nestes segredos bíblicos, podemos trilhar o caminho da superação com segurança, sabendo que somos guardados pelo Senhor, que não permite que tropecemos e cujos planos são de restauração e vida abundante. Continuando nossa conversa sobre os 3 segredos bíblicos para vencer a ansiedade de uma vez por todas, é fundamental aprofundar a compreensão das formas práticas com que podemos aplicar esses princípios no dia a dia. Vencer o medo e a dúvida não é tarefa fácil, mas com a ajuda da Palavra de Deus e do Espírito Santo, somos capacitados a permanecer firmes, mesmo quando os corações ansiosos e mentes preocupadas tentam nos dominar. A dependência do Senhor não é um conceito abstrato, mas uma ferramenta poderosa para controlar emoções. Ela nos convida, em momentos de inquietação, retornar à Escritura e meditar nas promessas que restauram nossa segurança diante de qualquer ameaça. Tomemos o exemplo de Neemias, que em meio a grandes desafios, não permitiu que as palavras negativas e os inventos do inimigo o abalassem. Ele buscou o cuidado do Senhor e encontrou forças para cumprir a missão que lhe foi confiada. É importante destacar que evitar os pessimistas e aqueles que alimentam a incredulidade não significa rejeitar pessoas, mas sim preservar o chão fértil onde a fé pode crescer e florescer. Muitas vezes, desejamos conselhos e escutamos vozes que só nos levam a enxergar desgraças e dificuldades, aquela visão formada pela razão e limitada pela experiência humana. Para não tropeçar em notícias desanimadoras, é preciso filtrar essas vozes com a bússola que é a voz do Senhor. Confiança no Senhor e não na opinião humana significa, por exemplo, romper com a tendência de crer que tudo depende do que podemos controlar ou compreender. Isso inclui o reconhecimento das limitações do próprio entendimento. Quando nos entregamos aos parâmetros da visão da razão, facilmente nos frustramos, porque o que Deus planejou para nossa vida vai muito além do que nossos olhos conseguem enxergar. Aprender a confiar plenamente na palavra de Deus traz uma esperança firme que supera qualquer dificuldade. Além disso, a declaração das promessas divinas é um ato poderoso contra os relatórios negativos que querem paralisar nosso avanço. O apóstolo Isaías nos lembra que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Este é um princípio que traz segurança e restauração em Cristo. Rejeitar palavras de maldição e declarar o que Deus diz é uma estratégia espiritual fundamental que nos ajuda a não viver frustrados e a manter a mente renovada. No aspecto emocional, a cura verdadeira acontece quando abrimos espaço para o Espírito Santo agir em nosso interior, trazendo aquela paz de verdade que não depende de circunstâncias externas. É Ele quem ajuda a controlar emoções e estabilizar corações ansiosos, que tantas vezes se perdem em dúvidas e medos. Para isso, é necessário um relacionamento constante com o Senhor. É pela oração, louvor e meditação na palavra que o Espírito Santo opera a bênção da superação. Outro ponto vital é o entendimento de que não estamos sozinhos nessa jornada. A Bíblia fala de restauração em Cristo como um processo que envolve obediência e entrega. Quando seguimos a direção de Deus, mesmo diante dos gigantes da vida, desenvolvemos uma fé inabalável que nos capacita a não ser abalados. Essa fé se manifesta na certeza de que cada passo, por menor que seja, faz parte do propósito divino para nossa existência.
Quando crescemos nesse discernimento espiritual, descobrimos também que não precisamos confiar em nossos próprios sentimentos ou nas emoções momentâneas para tomar decisões. Muitas vezes, escolhas erradas são resultado de agir guiados pela ansiedade, medo ou dúvida. Mas quando ajudamos nossa mente a se alinhar com a palavra, reprogramamos nossa visão para enxergar o propósito de Deus, desvinculando-nos da visão limitada da razão. A superação da ansiedade é um processo contínuo que envolve disciplina espiritual. Por isso, todos podemos usar as ferramentas bíblicas para vencer. Cultivar o hábito de substituir pensamentos negativos com afirmações baseadas nas Escrituras, evitar ambientes que favoreçam o pessimismo, e buscar sempre a voz do Espírito são passos essenciais para essa conquista. Vale lembrar que a segurança que vem de Deus não é garantia de ausência de problemas, mas sim a certeza de que, independentemente do que venha a acontecer, não seremos derrotados nem viveremos frustrados. Em um mundo cheio de incertezas, essa certeza é como um escudo que protege nossos corações ansiosos e fortalece nossas mentes preocupadas. Em resumo, vencer a ansiedade não é simplesmente tirar o medo do caminho, mas descobrir um novo jeito de viver, ancorado na confiança absoluta em Deus e em seu propósito. Essa confiança se constrói com obediência à palavra, rejeição dos relatórios negativos, e dependência do Espírito Santo para renovar o coração e a mente. Por fim, lembrar dos 3 segredos bíblicos: dependência do Senhor, cuidado com as vozes que ouvimos e entrega das emoções ao Espírito Santo, é viver em segurança, com restauração em Cristo, enfrentando os gigantes com fé inabalável. Não ser abalado não significa não ter dificuldades, mas ter a certeza inabalável de que Deus está no controle e que nenhuma arma, nenhuma palavra contrária, nenhuma dúvida poderá nos fazer tropeçar. Que essa mensagem inspire cada pessoa a superar a ansiedade, a confiar em Deus mesmo quando tudo parece incerto, e a desfrutar da paz de verdade que só Ele pode dar. Vencer a ansiedade é possível e está ao alcance de todos que decidem viver em obediência e fé, trazendo a cura emocional necessária para uma vida plena e com propósito.